alquimia, esse é o símbolo da árvore da vida, que a gente, enquanto terapeuta alquimista, a gente consegue enfiar uma pessoa aí. Vocês acreditam nisso? Quem não estuda alquimia, saibam que a gente enfia uma pessoa aí. A gente coloca as características da pessoa, os desequilíbrios que ela tem, nessa representação do que ela é. Aqui a gente tem o corpo, né? A gente tem aqui a parte, é assim, ó, é bem simples. Que cor que tá? Vamos pôr no azul. A gente tem aqui na parte superior da árvore da vida a cabeça, aqui a gente tem o corpo e aqui a gente tem as pernas. E bem aqui tá o coração. Em alquimia, a gente liga essa parte do coração, que a gente chama também essa parte mais central, de sal. Se eu tenho, por exemplo, uma situação na minha vida, que é uma perda no passado. Então, essa informação, ela é gravada na minha memória. Eu perdi alguém. Toda vez eu vou lembrar dessa perda. Se ela ficou como um trauma na minha memória, toda vez ela vai vir à minha mente porque eu vou lembrar dessa perda. Eu vou passar situações na minha vida que vão me remeter a essa perda. Isso acontece por quê? Porque eu preciso, psiquicamente, fazer uma compreensão e uma elaboração dessa perda. Se eu não faço isso, eu continuo encontrando situações que vão me remeter a essa história do passado até eu entender, até eu ressignificar, que a gente fala, né? Ter uma compreensão melhor. Se isso não acontece, eu vou acabar adoecendo no físico. É dessa forma que a gente vê. Sabe aquela coisa daquela pessoa lá na adolescência que teve um relacionamento bem ruim e que daí ela continua o resto da vida só achando o relacionamento ruim? É isso. Na verdade, não é o dedo podre, como a Iracema falou. Ela diz que o dedo dela é podre, mas na verdade, eu gosto de usar uma analogia que é o seguinte: quando eu tenho um trauma no passado, esse trauma, ele fica na minha memória, ele mancha a minha memória, então ele não permite, por exemplo, aqui ao redor a gente tem a aura vibrando. Sem entrar em muito detalhe sobre isso. Mas, por exemplo, se eu tive uma decepção amorosa, esse trauma... Não, preto não funciona. Verde. Fica aqui na região do cardíaco, por exemplo, na minha memória, na aura, ali como um lixo. Então, o que acontece? Esse lixo está ali, ele não permite que a luz, que a minha energia amorosa, ela vá plenamente para outra pessoa. Por quê? Porque tem uma história que não foi resolvida e que vai barrar, não permitindo que a luz flua para o outro e que eu receba aquela luz de volta. É aí que os florais trabalham. Então, na formulação dos florais, quando o terapeuta escolhe, que ele diagnostica que teve, por exemplo, essa história, que a gente vê que machuca a região do cardíaco, então uma história do passado, que eu não ressignifiquei, uma perda que eu não lidei, ela pode virar depressão. Então, os florais, através da ingestão, né, que a gente trabalha com florais compostos, então que a gente vê em farmácia ou a gente vê na loja virtual, o terapeuta faz uma fórmula específica, de acordo com aquela sua história, coloca lá dentro daquele composto. Conforme você vai tomando, o floral vai lá na aura, na nossa memória, né, que não deixa de ser uma memória, e ele vai limpando a informação. Eu queria borracha. Vamos lá. Aí. Ele limpa a aura, então aí minha aura, ela pode vibrar com uma energia mais limpa. Eu tenho um aprendizado, eu tenho um entendimento do que foi aquela relação, e eu passo a uma relação
que a gente espera de melhor qualidade. Às vezes demora um pouco, mas a gente sempre tem fé de que... Todo alquimista tem fé, né? A gente tem fé de que a coisa vai melhorar. Então, nesse caso, é o que a gente fala, que eu expliquei para vocês aqui, de traumas. Os miasmas é o que a gente fala que são energias, são parasitas que vão se apoderando, por exemplo, dessa energia mal resolvida. Então, quando a gente tem um caso de uma pessoa que tem uma tristeza muito grande e apresenta bronquite, tá? Então, com o floral também a gente pode trabalhar ao mesmo tempo a questão da bronquite e da tristeza. Quando eu digo a bronquite pode ser uma tristeza que acabou acometendo o corpo físico. E as condições que a gente fala também de pletora é quando você tem uma pessoa que ela tem, por uma questão de rotina de dia, de como leva a alimentação, a falta de exercício físico. Então vocês entendam que a alquimia, ela cuida da pessoa, cuida da história dela, mas ela também tem premissas que valorizam um corpo saudável. Um corpo que tem conexão com a natureza. Então, sintomas que levam a gente a pensar, por exemplo, numa pessoa que está com um problema relacionado à pletora, que isso pode ocasionar sintoma de depressão, é quem não consegue acordar cedo. Tá? Que o horário do fogo para alquimia é entre 6 e 8 da manhã. 6 horas é o pico do fogo. Quem acorda meio-dia perde essa energia ou não está tão conectado com essa energia da vitalidade. Então tem todo um quadro aí nesse sintoma de pletora, vários sintomas no quadro de pletora que podem também acarretar a depressão. Então essas pessoas que acordam meio-dia normalmente são pessoas que vão dormir 3, 4 horas da manhã, que tem muita atividade noturna. Então o tratamento do floral ajuda a colocar num biorritmo mais saudável e a pessoa ficar mais em conexão com ela mesma. Em termos de elementos, eu tenho tempo. Não é? Eu tenho tempo. Vamos aproveitar que eu quero falar uma coisa. Gente, aqui também, eu estava pensando, eu estava viajando aqui na ideia dos arquétipos e da depressão. Vamos ver se eu consigo falar na linguagem para todo mundo entender. Vou me esforçar aqui. O arquétipo de Áries, ele é um elemento fogo. Quem faz o trígono de fogo, quem são os 3 signos do zodíaco que movimentam o fogo, é Áries, Leão, que é o quê? A personalidade, e Sagitário, que são os ideais. Esse é como se fosse o que movimenta a nossa essência. Como é que você tem um guerreiro? Para você estar com o teu guerreiro bem porreta mesmo, ele precisa estar lutando por um ideal. E ele precisa estar confiante no brilho próprio. Então, quanto mais conectado eu tô nesses 3 arquétipos, mais longe da depressão eu fico. O sistema de florais, ele trabalha, né? O sistema de floral da alquimia, o sistema de floral geoleixo, a gente trabalha desde o corpo físico, aquele exemplo que eu dei para vocês da memória de um trauma, né, que suja a aura, até os arquétipos astrológicos. Então a gente fala que esse trígono de fogo, o que ele faz? Ele exalta, tá? Ele acende a gente, ele faz o fogo, é quem dá pra gente, quem acende na gente a capacidade de regeneração. E isso é muito importante quando a gente cai por um evento que nos leva à depressão ou nos leva a um quadro até de tristeza, que a gente precisa é o quê? É conseguir levantar resgatando esse fogo. Lembrando que Libra é o ar, né? Aqui a gente tem os símbolos dos elementos, que é o que movimentam e dão vitalidade para a nossa energia. A gente tem o fogo e o ar aqui exaltando. E muitas vezes,
Quando muitas pessoas deprimem por causa do apego, né? Elas não conseguem entender, por exemplo, que aquela história passou. Elas não conseguem aceitar que aquela história passou. Aquela história seja minha, seja do outro que eu participei com o outro, ou a minha história financeira. Mais exemplos? Por que a gente pode deprimir? Porque a minha história profissional, a minha carreira acabou, né? Tem algumas profissões que estão acabando, né? Então, as pessoas ficam no apego e elas não querem aceitar a morte desse momento e se entregar para a vida, né? A situação da depressão, ela também envolve a morte à vida. Eu preciso me movimentar, aceitar que algo morreu, aceitar também que a vida existe o seu limite e que eu preciso me arriscar e me entregar. Então, o que pode levar à depressão também, o elemento água, onde a gente tem um apego sentimental, o apego afetivo. A água envolve muito o outro, né? A água no estado negativo, ela não deixa fluir. Ela cria o apego. Ela quer o limo mesmo, né? Ela não quer a fluidez, deixar cristalina a água, ela fica mais apegada. E a gente tem também o elemento terra, que traz essa questão mais do apego material. Quer dizer assim, não, isso aqui é meu, eu não posso perder. Que muitas vezes a gente vê, por exemplo, até em termos de relacionamento. Não é nem um afetivo que te prende ao outro, é mais a questão de posse. Então, nesse ponto também, o equilíbrio dos 4 elementos ele é muito importante. E a gente entende que a integração dos 4 elementos acontece aqui, dentro do nosso coração. Então, um bom equilíbrio dos elementos, que também é uma das prioridades da alquimia, e o terapeuta vai dar uma olhada nisso, precisa cuidar disso, para que não haja o quadro de depressão. Aqui eu já falei para vocês, né, a depressão que vem então acabei de falar do desequilíbrio dos elementos e do DNA, que para a gente também, quando a gente percebe que no nosso cliente aquela história de depressão, ela vem através de herança familiar, eu tenho ferramentas que eu posso tratar. Para quem já ouviu, tem amigo terapeuta, sabe que a gente fala a limpeza da serpente, limpeza de pai, limpeza de mãe, aqui a gente faz faxina da família, que é uma forma de romper com padrões que a gente carrega, né, que a gente repete padrões, ou que dentro da gente até essas informações foram cultivadas, e a gente consegue trabalhá-las com os florais. Terminei meu trabalho. Agora é com você. Eu acho que eu fiz o que eu podia fazer hoje. Agora é com vocês. Vocês têm perguntas? Digam-me, comentários, algo, alguma pergunta? Nenhuma pergunta? Eu levo aí. Ixi, tá ligado. Fala, Rubia. Boa noite. Estou querendo saber, Silvia, porque a gente está vendo muitos jovens cometendo suicídio, né? E com relação à depressão que a gente vê. E isso aí a gente está vendo muito que tem relação com a internet também, né? E como é que é isso, assim? Da onde que vem isso? Como é que está surgindo? Você sabe que tem uma questão também no quadro de depressão, que agrava a depressão as pessoas solitárias, as pessoas que não se sentem acolhidas. Então, o adolescente tem uma geração, né, que foi negligenciada pelos pais. Tem geração até que teve dificuldade de ter um pai e uma mãe presente, porque os dois trabalham. Então, assim, é uma geração que não foi acolhida. Eu vejo aqui, Rubiá, a casa 7, né? Esse acolhimento, essa afetividade. E a depressão, a pessoa se sente muito solitária. A tentativa de suicídio, ela é uma forma também de pedido de socorro. Não só chamar atenção, né? Tem pessoas que praticam suicídio tentando chamar... Eu tive uma cliente que tomou um vidro de dipirona.
para se matar. No caso dela, foi um pedido de socorro, tipo, olhem para mim, tá? Porque ela não se sentia acolhida. Não é uma questão que aí a gente precisa ver a família como um todo e tratar essa família como um todo. Mas o que está acontecendo tanto com os adolescentes como as crianças é uma exigência de performance, então uma exigência muito grande de tarefas. E essa questão do contato afetivo, do vamos sentar, vamos conversar, o que está acontecendo, como é o teu mundo, né? Como o teu mundo está difícil, ou como o teu mundo tá meio negligenciado esse contato íntimo, né? Às vezes é mais fácil mandar uma mensagem para a pessoa perguntando como a pessoa está, uma pessoa está no quarto, outra está na sala, do que sentar e falar, vamos aqui, vamos conversar um pouco, deita aqui no meu colo, vamos... A nossa geração, a geração dos pais, ela foi muito bombardeada pelo excesso de produtividade, né? A gente tem essa geração da minha faixa etária, dos 50 anos, mesmo os 40, os de 30 hoje, que o que é? É performance, é trabalho, é dinheiro. E isso desestabilizou muito as relações, né? Essa questão do suicídio e da depressão, ela vem como uma busca de religar as pessoas, religar afetivamente, religar com o mundo interno. Então, eu procurar qual que é o meu valor, eu procurar uma fé também maior dentro de mim. A espiritualidade no sentido de ter um simbolismo maior na minha vida. É legal a gente pensar que o movimento das doenças psiquiátricas ao longo da história da humanidade, ela teve um sentido. Por exemplo, lá... Quando tinha a histeria, na época que surgiu a psicanálise, na época do Freud, a histeria veio como um grito do feminino, né? A sociedade extremamente machista, e hoje a gente acha machista, imagina naquela época, então ela veio por isso. Depois a esquizofrenia vem do tipo, vou cindir totalmente com o pensamento racional, vou pirar aqui. E essa piração vem... como a gente vê muitos artistas, né? A expressão artística, a expressão de uma outra forma que não seja racional, ela vem com a esquizofrenia. E agora a gente tem o boom da depressão, que ele vem com um sentido. E o sentido é, para muitos autores, né, a questão do religar com Deus, de uma compreensão maior dessa aceitação, dessa conexão com Deus, mas eu também vejo como uma forma de valorizar um pouco mais as relações. A gente vai chegar num ponto que em toda a família vai ter uma pessoa com depressão. Todo mundo, mas assim, o que pode correr o risco? Vai todo mundo medicar e não vamos olhar para o que significa isso e o que isso pode trazer de transformação para essa família. Vamos só medicar o doentinho ali. A família em si, ela tem um aprendizado com essa doença. E a pessoa que está apresentando a depressão naquele momento, ela também tem um aprendizado para ter. Então, assim, se a gente conseguir ver de uma forma evolutiva, ela vai ter um sentido para a nossa evolução geral. Evolução do indivíduo, da família e da nossa sociedade. Só que o bem e o mal caminham juntos. Tem uma pergunta lá atrás. Teu nome? É Rosana. Oi, Rosana. Boa noite a todos. Boa noite. É Silvia, né? Silvia, quando você apresentou naquele slide os indicadores dados pela Organização Mundial da Saúde, e ali eles conseguem... o outro. Os indicadores que são... Não há estatística, os indicadores... o de diagnóstico. Isso, dos sintomas. Eu posso testemunhar de que esses indicadores estão incompletos. Por conta disso, e com todo respeito,
eu posso levantar uma pergunta para o mundo dos psiquiatras e dos neurologistas, dos médicos clínicos gerais que se aventuram a tratar a depressão, de que eles estão aquém do que um deprimido merece. Os diagnósticos andam sendo feitos muito a toque de caixa. Ah, sim. E acredito que até por isso o Brasil esteja ocupando o primeiro lugar, o segundo lugar, na escala de depressão. Porque, infelizmente, nossa cultura é menor ainda, nossa formação é menor ainda, os controles dentro das organizações de saúde, hospitais, universidades, etc., também são menores, então, esses dados também tendem a cair. Né? O acesso à saúde também no Brasil é muito difícil. Mas, enfim, o que eu queria contar para vocês é que eu tenho depressão severa há 15 anos. E severa há 15 anos por quê? Porque quando ela surgiu há 20 anos, eu fiquei brincando com ela. Eu achava que eu só estava triste. Outro dia eu achava que eu só estava mal-humorada. Outro dia eu achava que eu só estava cansada. Mas era a soma desses indicadores que eu percebia um por dia, e que quando eu ia no médico João, eu contava uma história, eu ia no médico José, eu contava aquela história, mais alguma coisa ou menos alguma coisa. Né? Então, o diagnóstico é fundamental. Se você não tem um bom diagnóstico, você saiu falando para qualquer pessoa que você tem depressão, a pessoa, na primeira oportunidade que ela tiver, ela vai dizer para você, olha, não atende aquela ali porque é bipolar. E a palavra bipolar hoje está muito na moda, até em novela. Eles brincam com, o cara é bipolar, nem dá atenção para ele. É só ficar um pouquinho alterado que já coloca como bipolar. Agora, tem uma questão muito séria que é assim, a consulta é feita muito rápido no sistema de saúde, então o psiquiatra atende em 10 minutos, não dá nem tempo de você contar a história, o diagnóstico não é feito corretamente, e o que acontece também é que o médico não tem o cuidado para o acerto da medicação, porque não é o primeiro medicamento, nem sempre é o primeiro medicamento que vai acertar para o paciente. Com certeza. Agora, na questão da alquimia floral, o que eu, que ainda não me tratei com alquimia floral, mas já me tratei com floral de Bach, tá? Eu percebo que quem está me tratando está olhando eu como um paciente, não eu como uma N paciente. É como um paciente, né? Mas uma coisa que eu tenho pleiteado, é só por isso que eu peguei o microfone, porque eu estou percebendo que aqui a maioria é pessoas voltadas como profissionais da área, é que uma flor, quando você coloca ela num vasinho, ou no chão, ou num solitário com água, ela reage diferente. Essa mesma flor, se você pôr embaixo de um abajur, ou atrás de uma vidraça, só recebendo a energia do sol, ela age diferente. Se você der muita água para ela, ela morre também. E se você não der, ela também morre. Então, aonde eu estou querendo chegar? E pedindo para que todos me ouçam, pelo amor de Deus. O depressivo, quando tratado, ele tem que ser tratada a família. Sabe? Então, eu garanto que para vocês que tratam, terapeutas, pegou um depressivo, meu amigo, nós vamos fazer um acordo. Parece até um acordo mercenário, mas nós vamos fazer um acordo. Provavelmente vai ser interpretado assim, mas tudo bem. Nós vamos fazer um acordo. Eu trato você, mas eu tenho que tratar a tua família. É o que você faz com dependente químico. Porque isso. Porque o ambiente é tudo para o deprimido. O ambiente é tudo. Sabe? Agora, Rosana, na tua fala, é legal que assim, você traz, quando você fala do cuidado da planta, do cuidado disso, é um pensamento alquímico. Sim.
Você Sim. tem na sua fala uma fala alquímica, Sim, Rosana. Seja porque bem-vinda aqui. eu conheci os princípios de floral de Bach. Como que Bach partiu das flores para oferecer tratamento para as pessoas. Então, é isso. A planta, a flor, ela vai estar de acordo com o ambiente onde ela é colocada. Só que tem uma diferença. A flor é submissa. O ser humano não. O ser humano tem autonomia para decidir. E muitas vezes são rompidos laços familiares importantíssimos. A pessoa mais querida sai da família, vai embora para outro país, ou larga o marido, deixa o apartamento lá, ele com os filhos, sabe? Porque, todo mundo precisa se tratar aqui, só eu que vou tomar tarja preta? Então, é uma grande injustiça. O ser humano é injusto de natureza. Sim. Agora, esse discurso, essa conversa, ela precisa ser realmente acolhida dentro da dinâmica individual de cada um. E essa compreensão que a gente busca ter aqui, esse cuidado individual. Claro que essa questão de cuidar da família, ela seria o que nós desejamos para todos os nossos clientes, independente do quadro que ele tem. Mas aí eu acho que profissionais, tanto na área holística quanto na área científica, pode começar a propagar artigos escritas a esse respeito e começar a jogar isso para dialogarem com outros profissionais, porque é uma grande necessidade. Bem pensado. Sabe? É uma maneira de se começar a agitar, mexer na estrutura do negócio, sabe? Porque eu vou testemunhar para vocês. Eu tenho uma família de 3 irmãos, eu tenho 2 filhos, eu tenho um marido, tenho mãe viva ainda aos 90 anos, mais de 20 primos, 4, 5 tios. A única pessoa que é capaz de entender os meus episódios de depressão é o meu irmão. Agora, Rosana, é complicado isso, a questão familiar em várias doenças, não é só na depressão. O acolhimento familiar em si, a gente tem o desejo de ser acolhido no núcleo familiar. A gente tem quase uma visão hollywoodiana, romântica, de que é no ambiente familiar que a gente vai ser acolhido. Mas essa nem sempre é uma realidade. E muitas vezes o que a gente tem que fazer é ter a compreensão de que isso não acontece na nossa família. Muitas vezes é um amigo que vai nos entender muito melhor do que o próprio familiar. Então é a questão de lidar com a frustração de não ser acolhido no ambiente familiar, que é muito comum. Eu diria que é muito mesmo. Até porque é uma negação, né? Tem uma pergunta lá no fundo. Microfone. É uma doença familiar. Quando você está doente com depressão ou com uma esquizofrenia, na realidade nós estamos denunciando a loucura familiar. É a loucura da família e a loucura também das pessoas ao redor. Tá? A loucura da sociedade. Eu sou formada tanto na parte científica quanto na parte holística. Tenho as duas formações e trabalho no SUS. Tá? Então, a realidade hoje que eu vejo é falta de humanismo na realidade, mesmo no seu atendimento. O seu atendimento, seja ele holístico ou não, ou de uma terapia mais formalizada, você tem que ser humano, entender melhor o que está acontecendo ao redor. E que nós somos, tantos terapeutas, né, como somos, nós temos que tratar de forma de equipe interdisciplinar, não interdisciplinar e não multidisciplinar, tá? Interdisciplinar. Para quê? Para a gente ter um olhar para aquele paciente. Não é só o floral que resolve. Tem outras coisas que a gente tem que abrir mão e perceber para poder encaminhar melhor. E outra questão, a questão ética também.
tá? Ética de como lidar com aquela situação, né? A senhora que ela expôs uma questão, né? E às vezes a pessoa vai numa questão profissional, terapeuta, porque terapeuta holístico tem vários, como tem vários nas outras terapias. E a questão da ética, quando a gente trabalha com depressão, com qualquer outra, com humano, a gente tem que ter ética profissional, em todos os sentidos, até onde a gente pode ir e até onde a gente não pode ir. Até onde a gente está envolvido ou não está envolvido. Aquela doença, aquele paciente que veio para mim, ele veio me denunciar também das minhas frustrações. Então, a gente tem que saber lidar quando a gente não está conseguindo lidar com o paciente no seu completo. Então, a gente tem que saber pedir ajuda a outro profissional. E eu vejo muito endeusamento, até nas terapias holísticas. A gente critica muito o outro lado, mas a gente faz a mesma coisa nesse endeusamento. Mas no começo da palestra, acho que você não estava aqui. Não, no não começo estava. da Desculpa, palestra. eu cheguei atrasada, eu falei de outras e áreas e de outras ferramentas que são muito importantes no tratamento da depressão. Sim. Gente, vamos ter que encerrar agora. Mais alguma pergunta, alguma dúvida que tenha ficado? Eu me coloco, estou aqui, me prontifico a conversar com vocês. Se houver dúvidas, agradeço muito a presença de vocês aqui. Quem nunca tinha ouvido falar em alquimia se dispôs. Oi, querida. Tá. Espera um momento. Você falou sobre meditação e yoga serem usadas como alicerce. De onde você tirou esse dado? Tem estudo científico já. Se você quiser, depois eu te procuro, mas procuro para você, mas comprovando a meditação e a yoga como coadjuvante. Tá? Peraí, sem microfone não dá para falar. Zap da questão da meditação, comprovando cientificamente que as pessoas, até foi estudado um cientista, um monge budista, que a meditação ela ajuda você em tudo. Tá? No seu equilíbrio total. E foi um cientista que estava estudando. Eu não lembro, eu vou pegar que está aqui, tá? Que estava estudando uma outra patologia. E aí esse monge chamou para estudá-lo, e estudar ele mesmo. Então ele está estudando cientificamente a meditação. Mas tem várias pesquisas nesse sentido, de comprovando, e já tem um tempo que isso tá sendo falado. Tá bom? Obrigada, gente. Boa noite para vocês. Até a próxima.